Bom dia, meus queridos, meus amados, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por mais um dia estar aqui com vocês. Hoje, segunda-feira, dia 10, eu peço a Deus que nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. E é muito bom, meus queridos, começar essa semana assim, hoje, segundo dia da semana já, e nós de novo aqui, juntos, começando, divulgando a palavra, estudando. Isso é muito bom, muito gratificante, e toda honra, toda glória seja dada a Deus, nosso Pai, em nome de Jesus. E hoje, queridos, para a nossa reflexão, eu lerei do livro de Coríntios, capítulo 6, versículo de 14 a 18, e o capítulo 7, versículo 1, tá? E diz o seguinte: não se tornem parceiros dos que rejeitam Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas. Cristo passeia com o diabo. A verdade e a mentira andam de mãos dadas. Quem pensaria em pôr ídolos pagãos no templo santo de Deus? Pois é exatamente o que somos. Cada um de nós é um templo e Deus vive em nós. Ele mesmo disse: vou viver neles e neles vou me mover. Vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. Então deixem de lado a corrupção e as parcerias. Deixem tudo de uma vez por todas, diz Deus. Não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim. Serei um pai para vocês, e vocês serão filhos e filhas para mim. Palavra do Senhor Deus. Diante de promessas tão animadoras, queridos amigos, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora. Que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a Deus. Amém. Bom, queridos, começando nessa semana, o segundo dia da semana, ontem a palavra também foi bem animadora, né, com o primeiro dia da semana, e essa segunda também, a gente mantém a mesma linha de raciocínio, dizendo, né, resumindo isso, que nós temos que ter uma conduta, né, que represente que somos seguidores de Deus, né? Então, aqui nesse texto eu também separei algumas coisas, né, que eu achei muito interessante, e já logo de começo, né, a primeira frase que já diz, né, não se tornem parceiros dos que rejeitam Deus. Então eu me lembro, né, isso até vem a calhar, eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja lá, Cristo é Resposta, né, do pastor Natalino, onde eu fui batizado, que eu até contei para vocês ontem, né, da minha conversão. Quando eu comecei a frequentar lá, o pastor Natalino, toda vez, né, que dava oportunidade, ele falava, né, que nós temos que fazer amizade, né, com o pessoal lá da igreja, afinar, né, nosso relacionamento com o pessoal. E ele dava umas dicas, né, por exemplo, da gente lá era muito grande, né, é muito grande. Então ele dizia para a gente não se sentar sempre no mesmo lugar, por exemplo, né? Então cada culto que a gente ia, para a gente sentar em lugares diferentes, para que assim a gente pudesse, né, ter contato com pessoas diferentes, e também lá no terceiro domingo do mês tem um café da manhã, então também para a gente chegar antes do culto, participar do café, e sempre a intenção era essa, né? A intenção da gente interagir com as outras pessoas, né? Começar a fazer amizade com outras pessoas, mas daquele mesmo meio, ou seja, né? É o que ele está dizendo aqui, né? Para que a gente faça amizade com as pessoas que acreditam nas mesmas coisas que a gente, que vivem as mesmas coisas que a gente, né? E para a gente não se alinhar com pessoas que estão em outra vibe, né? Vamos dizer assim, né? Então, isso acaba atrapalhando a gente, né? Então, que a gente cultive as amizades que estão na mesma linha de raciocínio da gente. É claro, né, que a nossa
A nossa meta, a nossa missão é espalhar a palavra para todos, né? Todos têm a mesma condição, né? A mesma chance, a mesma oportunidade de serem salvos, né? E então isso a gente tem que falar para todos, né? Mas aqueles que realmente já decidiram, que a gente começa a conversar, que a gente vai falar e a pessoa não quero, já está em outro caminho, que a gente não deixa que essa situação se inverta, né? Que essa pessoa comece a querer desviar a gente do nosso caminho, né? Então a gente fique muito atento a isso. Depois ele fala, né? Não há como fazer parceria entre o certo e o errado, né? Não é parceria, é guerra, né? Então, é claro, são dois opostos, né? E, então não tem como ter parceria, né? Não tem, então ele diz aqui, né, para a gente eliminar as parcerias, né? Que são coisas erradas, né? Que a gente não caia nesse caminho, né? De coisas erradas, que a gente não desvie nossos passos, né? Depois ele continua aqui, acho muito bacana, né? Ele dá exemplos, né? De porque o certo não pode ser amigo do errado, a luz não pode ser amiga das trevas, né? São opostos, né? Depois aqui, né? Cada um de nós é um templo e Deus vive em nós. Então isso é muito forte, muito bacana, né? Nós somos representantes de Deus, né? Somos, como sempre digo aqui, somos o sal da terra, o tempero do mundo, né? Então que a gente demonstre isso, que a gente viva isso, né? Cada um de nós é um templo e Deus vive em nós, repetindo, né? Então isso é muito bacana, né? Deus está dentro de nós, né? Depois ele diz as palavras que o próprio Deus, nosso Pai, né? Ele mesmo disse, né? Vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. E não se associem com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim. Serei um pai para vocês e vocês serão filhos e filhas para mim. Então, quer dizer, isso é muito forte, muito bacana, né? Uma coisa que nos deixa elevados, né? Numa posição elevada, e onde Deus nos chama, né? de seus filhos, né? Então, que a gente seja merecedor desse chamado, né? Que a gente haja, que a gente pense, né, que as nossas atitudes sejam de acordo com isso, né? Depois ele termina dizendo, né, diante de promessas tão animadoras, né, vamos nos livrar de tudo que nos distraia ou contamine, seja por dentro, seja por fora, né? Então que a gente chegue, né, a um patamar de só buscarmos coisas edificantes. Então até também nós já dissemos aqui, né, até com escolhas assim do dia a dia, de programas de televisão, de conversas, de músicas, de lugares que nos edifiquem, né, que nos deem prazer, né, nos encham de coisas boas, de imagens boas e palavras boas, nada que nos desvie disso, né? Que nossa vida esteja em forma e que sejamos templos santos para o culto a Deus. Então que a gente alimente cada vez mais essa nossa situação de sermos templos de Deus, né? Então, por exemplo, né, dizendo um exemplo que eu mesmo sigo, e com o tempo, né, não foi que eu fui deixando, que eu deixei de uma hora para outra, com o tempo a gente vai eliminando certas coisas, né? Então, eu me referi a programas de televisão, né? Por exemplo, dando exemplo meu, eu já não, há muito tempo que eu não vejo novela mais, muitos programas também de humor, que até há tempos atrás até eu gostava, eu admirava, hoje para mim não serve mais, eu não assisto. Então, por exemplo, palavras, né, esses programas de humor que usam, que não tem graça para mim, né, que não tem graça nenhuma, daí as pessoas apelam, né, daí é só palavrão, só besteira, né, e mulheres praticamente nuas, achando que isso é graça. Para mim isso não tem graça, né, a pessoa ficar falando palavrão, só coisas assim, que não faz que eu dê um pingo de risada, né. Então eu nem assisto mais, porque para mim é tudo besteira, não vai me edificar em nada, né?
Então, são nesses detalhes, né, que a gente vai se aproximando mais de Deus ainda, né? Quando a gente abandona velhos costumes, né, e começamos a partir do momento que fomos salvos, a gente começa a escolher mais as coisas, como nós já dissemos aqui também outro dia com questão das escolhas, né? Então vamos escolher a verdade, escolher a honestidade, escolher a vida, né? Escolher as boas companhias, escolher os bons programas, os bons filmes. São escolhas que nos aproximarão cada vez mais do nosso Pai, né? Que a gente cultive isso, que isso faça parte já do nosso dia a dia, né? Escolher as coisas que nos fazem bem, escolher as coisas que nos aproximem mais de Deus, escolher as coisas que nos façam merecedores e continuarmos sermos templos de Deus, que sejamos sempre templos de Deus em tempos fáceis, em tempos difíceis, em tempos de alegria, em tempos de tristeza, mas que a gente mantenha essa posição, né, de sermos templos de Deus, sempre. Tá ok, queridos? Então eu deixo essa reflexão com você hoje, para você pensar, né, nessa segunda-feira, se você se sente, né, um templo de Deus, e se você trabalha para isso, se você alimenta isso no seu dia a dia, na sua vida, no seu cotidiano, tá ok? Pense nisso então, queridos, e tenhamos todos uma ótima segunda-feira, que Deus nos abençoe, nos guie, nos guarde, em nome de Jesus. Tenhamos uma segunda-feira com muita paz, muita esperança e muito amor, em nome de Jesus, a todos nós. E aqui, meus amigos, né, vocês podem fazer perguntas, sugestões, críticas, e eu terei muito prazer em responder e interagir ainda mais com vocês, tá joia? Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus abençoe a todos, e que tenhamos todos uma ótima segunda, e amanhã, Deus permitindo, eu estarei de novo com vocês por aqui, ok? Muito obrigado, queridos. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau, queridos.